Oi, pessoal. Tô aqui passa batomzinho. Oi, Laura. Esperar o pessoal entrar. Olivia já entrou. Oi. Oi, Felipe, eu não estava na última que você participou. Oi, tudo bem? Ih, deixa eu Oi, diminuir aqui. estou com Tudo saudade de bem? participar daqui, né? Fiquei duas Sim, vidas sem vir, que muita bom, que bom. saudade. Ó, Tá boa dando uma tarde. congeladinha, não sei se é para mim. Deixa eu ver aqui, minha rede. Oi, Veja se Felipe. sou Oi, eu. Giovana, Regina. Você tá um pouco borrada, sei lá, blocada. Oi, Sério? Gente, Oi, sério, Bebel. para você também, Paty? Eu tô o quê? pixelada? Tá, a conexão a sua tá parecendo ruim. Tá. Como é que vocês estão? Oi, tudo Tudo bom? bem. Melhorou? E aí, vamos começar apresentando, enquanto o Bebel tá trocando de Ué, rede. Não melhorou voltei, não, Bebel. melhorou? Vou. Oi, Felipe. Oi, Felipe. Quer Meu apresentar, Patrícia? substituto. Quem somos Não, nós? não quero não. Olha, Então vou eu. Então vou eu enquanto o tá. Bebel tá aí. Bom, somos Ué, a eu tô Base aqui, vocês não estão me Diálogos, um ouvindo? quarteto. Agora Oi, sim. Angela. Ah, tá, ok. Não, pode ir, Agora vai sim. lá. É Só que eu já estava estava preocupada de fazendo a estar aqui. apresentação. A Mônica não vem hoje. Era para ver. Não, a Mônica tá aí. Ah, então vamos incluir a Mônica e aí eu faço a apresentação. Pronto, vamos incluir a Mônica. Tá vindo, Mônica. Para aí fica o quarteto, a gente apresenta o quarteto. Olha ela Oh, aí. ei. Mônica Não, Lobo, gente, eu de cabelo molhado na live. não estava conseguindo entrar. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Bom, Esqueci o para título quem da está live para chegando botar aqui, agora, gente. Oi? como administrar sua carreira. Ok, obrigada. Vai lá. Não interrompo Então, mais. vamos lá. Para quem está chegando, nós somos a Base Diálogos, um quarteto de mulheres, de profissionais. Eu, Olivia Furst, do Direito, Bebel Montenegro, de Finanças, Patrícia Pires e Mônica Lobo, de Saúde Mental. E então a gente tem né, a gente se juntou para conversar entre nós, foi tão rico, e a gente resolveu compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, tanto pessoal quanto nos escritórios, né, sobre relacionamentos, como lidar com conflitos, como, né, atravessar por diversos momentos do ciclo vital e tendo sempre o diálogo como o veículo principal, né, para aprimorar esses relacionamentos, para cuidar desses relacionamentos, para viver melhor. Então, a partir de cada ótica, né, de cada disciplina, a gente tem uma conversa aqui toda quinta-feira, 1 da tarde, para discutir temas diversos que surgem, né, das nossas ideias e também das ideias que vocês mandam para a gente, sugestões de temas. E a ideia é que seja uma conversa rica em conteúdo e um conteúdo bem acessível, né, numa linguagem não é o menor, minimamente técnica para permitir, né, que seja um conhecimento compartilhado, reflexões compartilhadas e, e democrático, né, que a gente possa falar de temas que não estão aí à disposição de todo mundo de maneira simples e leve. É isso? É isso. É isso. Como você fala, já que eu adoro, é pensar publicamente. Ah, é.
É isso aí, eu gosto desse exercício, né? Da gente, aliás, é bom a gente dizer isso, né? Que nas nossas lives, cada vez mais cada uma se prepara um pouco individualmente, mas a conversa se dá aqui em tempo real, né? A gente não ensaiou antes, tem sido muito bom isso. Esse exercício de pensar publicamente, pensar junto, é muito rico, né? E é muito vivo. Então, essa que é a ideia, essa que é a proposta. Então, também participem, mandem perguntas durante a nossa conversa, porque Vou enriquece botar o olhada. nosso debate e a gente vai na direção também do interesse de vocês, do que está, enfim, passando aí na cabeça de vocês. E aí, quem começa com o tema de hoje? Quem puxou esse assunto? Eu puxei esse assunto, que dúvida. Quem foi que puxou o assunto? Primeiro, eu estou com saudade de vocês, tá? Não tem como não dizer que eu estou com saudade de vocês. Bom, Também, Bel. que bom. Tava. Nós também, né, Olivia? Nós também, mas a gente não faltou aqui. Essas Muita duas coisa. aí passearam. A gente passeou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Porque a gente veio falando do divórcio, né? E de como a retomada da carreira depois do divórcio, muitas vezes a mulher tem que retomar a carreira ou tem que intensificar a carreira, que às vezes estava um pouco acomodada por conta de filhos, por conta de outras escolhas, e às vezes até mudança de cidade, outros combinados. E a gente vinha falando nesse tema, a mudança de carreira pós-divórcio. E eu achei que esse título, Como Administrar Sua Carreira, dava uma abertura um pouco maior, tanto para esse momento de mudança, né? Que a gente até botou ali 5 passos, 5 pontos, né? Coisas que podiam fazer, né? Planejar, está lá no histórico do nosso post, né? No post, que é o planejamento, separar trabalho de vida pessoal para poder controlar melhor, não só anotar, mas como analisar, considerar o estudo, o trabalho, etc., lazer, mas pensar no seu eu futuro, pensar na sua aposentadoria e rever o planejamento sempre que necessário, né? Porque a gente não controla o vento, mas a gente pode ajustar as velas, né? Então, isso é muito importante. A gente tem alguma coisa para fazer. Uhum. Então, como é que vocês veem essa experiência de mulheres profissionais liberais administrando suas carreiras, suas vidas pessoais e das clientes de vocês? Como é que vocês veem? Como é que isso aparece nos escritórios e consultórios? É uma dificuldade? Vou botar mais uma pimentinha aqui. Porque o que eu tenho visto, assim, tenho ouvido muito falar, de momentos de transição, né? E que a gente fica com aquela ideia de que os momentos de transição eles vão acontecer, a crise dos 40, isso, aquilo outro, e que vai ser uma linearidade. E que, na verdade, não. As coisas vão acontecendo na nossa vida. Ninguém planejou uma pandemia, né? E ela teve consequências nas vidas de todos os profissionais, de pessoais e etc. Então, esses momentos de transição, como lidar com eles também, né? E como acolher o momento de transição e se acolher nesse momento de transição. Eu já botei pimenta demais. Posso começar? Pode. Tá, deixa eu começar trazendo aqui para o escritório, né? Para o escritório de advocacia, essa situação que você descreveu, e eu até vou pegar no seu pé um pouquinho. Não é uma crítica, mas só porque a gente anda muito atento às palavras, né? E as palavras hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu não sei se eu ouvi, mas se falar, muitas mulheres se acomodavam, né? E assim, eu entendi isso, posso ter entendido errado, né? A verdade você usou essa palavra? Posso ter usado. Tá. É porque eu percebo isso. Assim, Eu posso até te descrever.
Eu posso até descrever pessoas que eu cuido disso com as minhas clientes. Que muitas vezes, quando elas vão ter filhos, elas resolvem sair de um emprego para poder ter mais tempo livre, né? Para poder ter mais qualidade de vida, na verdade, elas não têm isso. Quando você vai fazer uma empresa tua, e é isso que é um desafio aqui também, quando você vira um profissional liberal, você tem que se dedicar àquilo. Então, é uma ilusão que você vai ter mais tempo para você, para os seus filhos e etc. Você pode ditar que horas que você vai trabalhar, mas você vai ter que ralar também. E muitas vezes você vê uma retração na quantidade de horas de trabalho. Então, aí é que eu digo uma certa acomodação, tá? Não é... Tá, nesse sentido, entendi. Isso. No sentido de acomodar muitas demandas, né? Não de ficar ali confortável naquele lugar. Não, É isso. Não é uma situação de conforto, mas é uma situação de como é que você monta o seus Dá encaixes. conta desse quebra-cabeça. Não, entendi. Então é bom esclarecer, porque eu acho que para mim né? Então que é importante isso, a gente frisar do desafio, né? Das mulheres, todas nós, toda e qualquer mulher que tem né, que dar conta, que tem uma carreira e aí também quer ter uma vida familiar saudável, com presença, com participação, e esse desafio que é assim para todas. Eu não sei, assim, poucas as mulheres que não vivem esse conflito, né, interno na hora de administrar o seu dia, a sua semana, como dar conta de tudo. E muitas fazem essa escolha, têm a possibilidade de recuar, na dinâmica do casamento, né, diminuir um pouco, porque a gente tem toda uma estrutura, todo um funcionamento social, né, que impõe, em algum momento, uma escolha, né, ou uma reduzida no ritmo, para você poder equilibrar todas essas demandas e desejos, né, que temos. Enfim, estamos falando das mulheres. O que acontece, né? Então, cada casal, cada dinâmica vai ter uma realidade, um combinado diferente. Às vezes, esse recuo, essa parada no trabalho é temporário, né, por um período. Às vezes, é definitiva, né? Não, vou cuidar dos meus filhos, né? Enfim, não importa, que não tem zero juízo de valor, lógico, né? As pessoas são livres para decidirem. O que falta muito, como a gente sabe, né? A gente frisa muito aqui, é o diálogo, é o combinado. Porque quando esses casamentos se terminam pelo divórcio, essas mulheres ficam geralmente numa condição de vulnerabilidade, cada vez mais. Porque hoje em dia o Poder Judiciário, dependendo da idade, claro, depende do caso a caso, cada situação é uma situação, da idade, da formação da mulher, já não existe mais aquela figura da pensão vitalícia, né? Daquela mulher que no passado já aconteceu, que o papel da mulher na sociedade é cuidar dos filhos, então em caso de separação era possível, acontecia uma pensão, né, pela vida. Hoje em dia isso não é mais assim, a não ser em casos excepcionais, né? Se a mulher nunca trabalhou, não tem formação, já tem uma idade avançada, ou se ela tem algum comprometimento de saúde e não tem capacidade de trabalhar para o seu próprio sustento, são situações muito, né, mulheres mais velhas, são situações muito específicas. A regra hoje é justamente essa, Bebel, uma transição. Como fazer essa transição? Então, não estou falando de pensão para os filhos, né? Estou falando dessa retomada, né, para o mercado, de uma acentuada, né, botar mais energia na carreira, como fazer isso. Hoje em dia, a pensão ela é mais para prever essa transição. Eu gostei do que você falou, porque no momento do divórcio, o que se faz geralmente, a presença do financeiro, do planejador financeiro, é fundamental, é fazer um plano de voo. Né? Então, estou aqui, a realidade é essa, onde eu quero estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E qual é a estratégia que eu tenho para chegar lá? Isso sendo combinado, né, com o ex-cônjuge, é ajustado um valor de pensão para que essa mulher tenha condição de retomar o seu lugar, a sua posição no mercado de trabalho. Estou falando
um exemplo em tese, o que acontece, o que é muito frequente nos escritórios hoje em dia, né? Sempre tem aquela pergunta, mas eu sempre disse para ela voltar a trabalhar, mas ele que pediu para eu voltar, para eu parar de trabalhar, né? Isso no momento da separação não importa muito, né? Importa que foi aquela comunhão ali de vida, foi o resultado daquele, né? E no final do casamento, a gente precisa encontrar maneiras de viabilizar esse desvencilhamento e que cada um siga seu caminho de maneira independente, né? Inclusive, principalmente financeiramente, né? Emocionalmente, afetivamente, mas financeiramente. Então, não sei se eu estou sendo aqui muito clara, mas é isso que você falou, né? É possível fazer um plano de voo, algumas pessoas vão fazer um curso de atualização, ou vão abrir um negócio, ou vão começar a distribuir curso, enfim, e aí começam de um cargo mais baixo e vão subindo. Então, pensar nessa transição. Talvez um receio muito frequente das mulheres mas e se as coisas não saírem como eu estou planejando? Veio uma pandemia. Eu posso não conseguir, eu já estou com 50 anos, não sei, tem gente, né? Sei lá, tem 1000 preocupações. Aí é o que você falou, a capacidade que a gente tem que ter de ajustar essas velas, né? Para poder redefinir a rota. Mas a gente, né? O porta é difícil, é subjetivo, porque num acordo de divórcio a gente precisa estabelecer datas, metas. Então é tenso realmente. Acho que já falei demais. Mas esse é o que eu queria compartilhar, assim, como um momento que eu vivo com muita frequência nos escritórios na hora de conversar sobre retomada de carreira, né? Para mulheres, principalmente. Uhum. Posso falar? Estão me ouvindo bem? Eu botei o fone, às vezes esse fone tá. Então tá. Bom, respondendo a sua pergunta, Bebel, no momento de transição, eu vou trazer para a questão individual, né? Eu tenho um pensamento que a primeira coisa a gente precisa entender como é a nossa relação com o dinheiro. Como eu me relaciono com o meu dinheiro, né? Cada pessoa se relaciona, tem uma relação diferente. Então, primeiro vou sempre bater na tecla do autoconhecimento de o que é o dinheiro para mim, né? Como eu me relaciono com ele. Então, por exemplo, eu, Patrícia, a minha relação com o dinheiro tem a ver com liberdade. Dinheiro, para mim, me deixa livre para tomar decisões. Então, eu sempre, não é sempre, né? Eu tenho isso hoje, claro, dentro de mim. Então, a minha situação financeira, a minha responsabilidade financeira é muito importante para mim, porque um valor muito importante para mim é a minha liberdade. Liberdade de decidir se eu quero viajar, se eu quero trabalhar, se eu quero me separar, se eu quero dar o presente X para alguém, se eu quero entrar num projeto tal, se eu não quero estar num projeto tal. Então, é muito grande, porque um valor importante para mim é a liberdade. Aí, por exemplo, nessa questão de carreira, de transição, por exemplo, quando eu fui ter filhos, e eu sou psicóloga e eu tenho um consultório, então, como a Mônica fala, a gente é um pouco taxista. Se eu não estou dirigindo táxi, eu não estou recebendo. Naquela época não tinha o online, né? Não era uma coisa muito comum. Então, pensei, caramba, minha renda vai a zero. O que eu vou fazer? Então, eu acho que nos momentos de transição eu acho que a prevenção, você se prevenir, estar prevenida para o que pode vir a acontecer. Então, por exemplo, numa pandemia, a gente, né, não tinha como saber o que ia acontecer. Mas se você não passar, já pensar, se um dia acontecer alguma coisa comigo, eu tenho uma reserva guardada para qualquer emergência. Então, eu acho que a prevenção é algo que precisa ser pensado. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu fui ter filhos, eu falei, e agora, né? Eu entrei meio que em desespero, porque não porque eu ia ficar sem dinheiro, nada, porque eu tinha, mas eu não sabia como é que ia ser minha vida pós-filhos, né? Aí eu me lembro que eu botei minha sala na OLX para eu subir locade. Então, assim, eu preciso fazer alguma coisa com o único bem que eu tenho. E aí eu botei.
e algumas pessoas sublocaram, e hoje em dia eu tenho até uma parceira profissional que veio exatamente desse lugar e as coisas foram acontecendo. Então, Bebel, eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que saber como é que você lida com o dinheiro, qual é a sua relação com ele, né? Para mim, seria muito difícil ser dependente 100% de alguém, estar nesse lugar, porque para mim o dinheiro me traz liberdade, e a liberdade é um valor muito importante para mim. Então, pensando nisso, eu fico tentando sempre me prevenir do que pode vir a acontecer lá na frente. Por exemplo, não sei se a Mônica passa por isso, mas no começo da minha carreira, dezembro, janeiro e fevereiro são geralmente meses que tem uma baixa, porque as pessoas viajam, porque as pessoas tiram férias, porque as pessoas tiram férias. Me dava um pouco de taquicardia, de desespero, ver que, sei lá, eu ganho 2.000, eu vou ganhar metade, vou ganhar 1.000. Só que aí, com o passar dos anos, você vai percebendo, não, isso é só uma fase, igual formiguinha, você vai juntando no inverno para no verão. Então, gente, eu acho que estar prevenida nesse sentido, de estar sempre olhando para este lugar, eu acho que ajudará muito nesses momentos de transição. Sei que não é possível para todo mundo, mas pensar sobre isso, né? Tá consciente. Mônica, antes de passar a palavra para você, posso fazer um comentário no que ela falou? Eu vi que, Paty, você fez duas coisas que são importantíssimas. Uma você planejou e a segunda você ajustou suas velas com as ferramentas que você tinha, com o que você tinha que te possibilitava ajustar. Né? E isso, ontem eu conversei com a minha irmã, que tem uma posada, e ela faz exatamente isso que você faz. É claro que ela tem a baixa temporada. Então, na alta temporada, ela faz um caixa e ela pode entrar nesse caixa na baixa temporada. Então, ela não distribui todo o dinheiro dela. E isso é muito importante para profissionais liberais. Porque ganha, distribui tudo, não. Tem que fazer um caixa, né? Para poder essa época de baixa temporada, digamos. Vai lá, Moniquinha. Obrigada. Nossa, tanta coisa. Eu vou pegar só umas falas aí. Fiquei com essa fala da Patrícia, né? Que ela traz sempre essa questão do autoconhecimento, e eu abro a grande angular. Não adianta você olhar o seu autoconhecimento se você não entende que você veio dentro de um sistema maior, com crenças, mitos, mandatos e histórias familiares que trazem essa possibilidade até de você ter esse autoconhecimento, né? A segunda coisa que você falou, Paty, que você disse da questão da prevenção, certamente na história da sua família alguma coisa aconteceu ou não aconteceu que você aprendeu a se prevenir. Né? Então, acho que é importante a gente entender que assim, essa mudança de carreira, essa escolha de carreira, esse planejamento, que eu até queria puxar um pouco mais para trás, né? Não só o divórcio pode acontecer em qualquer família, e se você acha que vai viver a vida inteira embaixo daquele guarda-chuva do seu marido, é importante você perceber por que você está com aquela crença e com aquele comportamento, mas nos casamentos também, até antes dos divórcios. A gente não tem, na nossa cultura lato sensu, né, parece que é feio, está melhorando muito, mas é feio falar de dinheiro e prevenir, né? O que eu vou fazer na hora que a gente for ter filho? Como é que a gente vai fazer nosso regime de bens? O que vai acontecer? Eu vou abrir mão, né? Hoje em dia é muito comum. Eu vou viajar, a gente vai se mudar. Como é que a gente vai ficar? Eu vou trabalhar, você vai trabalhar e eu vou parar? E o que vai acontecer com a minha carreira? Qual é o combinado? Então, assim,
frente a qualquer etapa do ciclo de vida, isso que vocês estão falando da vela, do vento e do barco, que eu acho que é o que vocês estão trazendo, eu quero trazer a bússola. Não adianta vento, não adianta o barco, a ferramenta, se a gente não tiver uma bússola. E essa bússola são as nossas lentes do nosso entendimento, juntando com o que a Patrícia está falando, que é o autoconhecimento dentro do conhecimento familiar. E trazer, só para fechar aqui, uma questão que é cultural, que a mulher fica nesse lugar, né, pela maternidade. E a gente acha que isso é meio condicionante. E eu tenho encontrado casais que eles decidem ter o bebê, ela engravida, ela não pode parar de trabalhar, ela já combinou que só vai tirar 1 mês de licença e ele vai tirar licença para ficar os 6 primeiros meses com o bebê. Então, acho que isso é um ganho da juventude que está chegando agora, é uma mudança de paradigma que certamente... E tem um apito aí. Que certamente, se acontecer com esse casal o divórcio, os recursos, a tranquilidade emocional, a estabilidade financeira que traz essa tranquilidade emocional, já foi preparada desde o momento que eles se casaram. Então, ninguém casa para separar, mas a gente precisa entender que a vida tem estressores, a vida tem imprevistos, né? Então, embora... Agora me lembrei de uma brincadeira. Embora a fábula da cigarra e da formiga tem gente que conta um outro final, quando a formiga abriu a despensa dela quando passou o inverno e achou que a cigarra tinha morrido, a cigarra passou num Cadillac, numa Mercedes, sei lá o quê, num Volvo, com óculos, lenço na cabeça, estourei nas paradas de sucesso. Então, mudança de carreira é sempre uma saída para você não entrar exatamente naquele caminho que estava previsto, né? E é isso. Não sei, a gente pode continuar e ver as perguntas. Falo. Posso falar só uma coisinha? Pode. Rapidinho, em cima disso. Da Mônica, né? Que eu trouxe a questão do autoconhecimento e a Mônica abrange, né? Eu penso que no autoconhecimento, faz parte do autoconhecimento você entender da sua família, da sua família de origem. Eu acho que começa por aí e finaliza no que a gente fala sobre autoconhecimento. E só para falar sobre o que eu falei aqui, da minha questão, nós 4 aqui, provavelmente toda, não sei o resto da audiência, a gente lembra que há uns 40 anos atrás, ainda nessa vida de nós, você entrava num táxi e tinha uma tabela que você via que de manhã o táxi era um preço, de tarde já tinha um outro preço. A inflação era uma coisa tão louca que a gente entrava num táxi, deixa eu ver aqui na tabela, porque agora é XXX. Então, eu acho que isso, Mônica, foi para mim uma coisa de tô rica, tô pobre, eu tenho dinheiro, minha família tá com dinheiro, tá sem dinheiro, porque não adiantava guardar, você tinha que pegar o seu dinheiro e comprar no supermercado, porque no mês seguinte você não sabia se seu dinheiro era ia estar receber valendo e gastar. Recebe e então, gasta porque não vai valer a mesma coisa amanhã. Então eu acho que eu sou fruto, sim, do que eu vivi, da época que eu vivi, uma questão social mesmo, né, do ambiente que a gente viveu, quando criança, então eu ouvi aquilo, então eu acho que por causa disso eu tinha isso muito claro, né, de guardar e de prevenir, já que hoje em dia é possível, antigamente não era, então faz muito sentido isso que a gente trouxe e está falando, né? Eu sei que você quer falar, Olivia, só para complementar aí. Não, o que eu ia falar é que eu também entendo autoconhecimento, como também já entendendo que a gente vem de algum lugar. Mas é por isso que é tão difícil para os brasileiros ainda não é um hábito o planejamento, né? E você pensar no seu eu amanhã, botar uma meta, um foco, o seu eu amanhã,
você consegue construir o caminho. É a bússola, né? Para onde é que você... Não é nem a bússola, é o destino, né? É como se você botasse ali, eu quero isso ali. Então, aquilo ali, o que eu tenho que fazer hoje para aquilo ali acontecer? Né? Senão a tarefa de hoje fica meio mecânica, sem ter uma função, na verdade, e menos imediata de planejamento. O desafio é muito grande, né? Então, isso, nessa linha do que você acabou de dizer, Bebel e a Mônica, todas vocês, né? Assim, a bússola é que aponta para onde eu quero chegar. E eu ter alguma clareza, ainda que eu mude, mas assim, eu tenho que ter, que é o que me faz caminhar. Se eu consigo vislumbrar, visualizar, né, aonde eu quero chegar, que atividade eu quero desenvolver, como eu quero que seja o meu dia a dia, né, como eu quero, quanto eu quero ganhar, que estilo de vida eu quero levar, é a meta. E aí é que eu acho que é o desafio difícil de mulheres que estão no momento de separação e precisando se organizar e retomar as rédeas da sua carreira e administrar para chegar lá, para fazer essa transição. Eu acho que tem uma coisa que eu vejo muito assim, acontecer, que é a diferença do desejo e da realidade. Né? A gente ter o desejo, que é o que nos move, né? Que é a meta, e do que é possível agora. Né? Vejo muitas pessoas, enfim, a gente está falando de mulheres, né? Assim, puxa, mas eu sei fazer tal coisa, e quando a gente vai ver, aquela atividade não é tão rentável, não atende a necessidade dela, né? Naquele momento, financeira. Então, é importante saber, né, dar 2 passos para trás, não abandonar o desejo, mas buscar alguma coisa, alguma atividade que às vezes começa também com um salário menor ou numa função que não é, que é difícil, e aí autoestima, trabalhar, né, assim, com a ajuda de profissionais de saúde, né, a cabeça, as emoções, porque, poxa, já estou saindo de um casamento, já estou vivendo, como a gente falou muito aqui, um dos piores momentos da minha vida, ainda vou fazer um trabalho que não é o que eu queria, ou que se eu não tivesse deixado, né, a carreira para cuidar dos filhos, eu já estaria em outro patamar e agora eu estou lá embaixo. Enfim, esse tipo de coisa que dificulta esse momento, né, e é real e precisa de ser acolhido. Mas a importância de que é uma transição e de que, né, a gente precisa de planejamento para não abandonar o desejo, a meta que está ali apontada pela bússola, né, mas também conseguir estabelecer esse passo a passo para permitir a transição. E é perfeito isso, né, da gente visitar quem a gente é, e para quem a gente tem que visitar o nosso contexto. Eu, por exemplo, tenho a mesma idade da Patrícia, venho do tempo da inflação, só que no meu caso, educação financeira 0. Minha família não me ensinou isso. Então, assim, quem convive comigo sabe que esta é uma questão na minha vida, né? Então, assim, educação financeira, uau! Meus pais, meus avós, tudo uma loucura. Né? Então, é isso. Eu queria também só terminar com mais um comentário, né, que é: ninguém casa para se separar. É verdade, Mônica, ninguém casa pensando nisso. Aliás, quero fazer 2 comentários. Mas a gente tem que lembrar que todo casamento termina, seja pela separação, em alguns casos, seja por morte. O casamento terminará. E você precisa se manter e entender que também acontece, tá? Situações de mulheres, enfim, que acabaram estruturando a sua vida em cima, né, ali do casamento, né, e quando morre o marido, cai tudo, ela tá perdida, né? E nem tem essa transição para fazer, às vezes ficam dívidas. Então, assim, é muito importante a gente não se esquecer que todo casamento termina e da gente lembrar disso e poder conversar sobre isso. E é isso que a gente também busca fazer aqui na base, sem tanto pudor, né? Assim, desconstruir esses tabus, porque isso é uma medida de cuidado mútuo com um e com o outro. E só para comentar aqui o comentário da Cris Rodrigues, ela falou lá em cima, já tem um tempo, infelizmente, na maioria dos casos, alguém tem que ceder para se dedicar à família, profissional liberal ou não. Nem sempre é escolha dentro do relacionamento. Perfeito, o que a Mônica falou, tradicionalmente essa figura é da mulher, e está mudando, né? Que bom, tomara que mude. Mas que as escolhas, sejam quais forem, que elas sejam acordadas, combinadas, claras, e não uma
pressupõe que o outro entendeu ou está achando, né? As coisas precisam ser ditas e combinadas, mesmo que isso não soe muito romântico. Eu acho ao contrário, acho muito romântico o cuidado mútuo, né? Acho muito romântico pessoas que querem se cuidar, né? Na falta, numa eventual separação, quando a gente não sabe quem, né? Ou na morte. Então, falar de dinheiro pode ser muito romântico. Vamos subverter isso aí. Sabe por quê? Eu acho um grande desafio, Olivia, você estava falando disso, e um desafio... Eu vou até falar um pouquinho de mim. Você falou da morte, né? Eu fiquei viúva tem 3 anos, e então 1 ano de luto, vamos dizer, né? 3 anos de luto, mas 2 anos atravessados por uma pandemia. E se você me perguntar, eu só comecei a desejar e planejar e ter aquela vontade de fazer alguma coisa. Eu quero isso, há pouco tempo. Há pouco tempo. Então, quando você consegue tratar desses assuntos antes, você consegue se permitir estar no luto depois. Porque esse luto vai ser importante. Você vai ter que passar por essa baixa de desejo. E ter que decidir o que você deseja. Numa hora de ausência de desejo, falem, por favor, vocês do lado emocional, porque eu fico assim, gente, eu me sentiria com uma espada na cabeça. A tal da liberdade, né, Bebel? Que eu falo, eu acho. Você teve a liberdade de poder não ter vontade de fazer nada. Você podia, né? Você não tinha uma espada na cabeça. Não é vontade de não fazer nada. Eu me mantive fazendo as minhas coisas. Eu consegui totalmente ir vivendo a minha vida, mas aquela coisa de começar algo, ou de melhorar algo, ou de incrementar, é diferente, né? Porque não é, no caso de quem a gente está tratando aqui, não é manter o que estava acontecendo. É simplesmente ter que mudar, ter que começar alguma coisa, ter que começar uma carreira, ter que mudar uma... Então, que estrutura é essa que a gente pode, com cuidado, preparar para nós mesmos, para quando acontecer, que, como disse Olivia, provavelmente vai acontecer, ou com você ou com seu marido, né? Com um dos dois vai acontecer, que você esteja cuidada por você mesma, né? Que você tenha planejado, cuidado disso. Eu acho, Bebel, pegando o gancho aí que você falou, a minha experiência é diferente da sua, embora nós duas tenhamos ficado viúvas. A minha sensação é que eu não tive que fazer transição de carreira. Eu ampliei a minha carreira ficando dentro da mesma carreira. Eu acho que esse é um ponto que é importante ver cada um com seu cada um. Então, acho que uma coisa é você fazer... aí eu vou fazer aquela linha aqui. Uma coisa é você fazer transição de carreira ao longo da sua vida, né? Casou, teve filhos, aí agora não quero mais ser psicóloga, vou trabalhar em empresa, me preparei para concurso, o que fui eu? Mudei de carreira andando aqui. Outra coisa é você ter que fazer transição de carreira com um estressor imprevisível do ciclo vital, que é ficar viúva, se separar, etc. E você não consegue naquele momento. Se você não tiver um respaldo e puder entrar nesse luto, vai ser complicado. No meu caso, eu acho que eu não ter precisado fazer transição de carreira no momento da viuvez, me deu uma energia, me deu um colo para poder, trabalhando um pouco mais no automático, porque eu já estava dentro do automático, poder conviver com a dor da perda. Né? Eu tinha um colchãozinho que até me dava um... Eu ia para o consultório e disse, ai, caramba, passei a manhã inteira, não senti tanta tristeza, porque eu tinha saído daquele lugar e aquilo equilibrou. Né? Então, acho que é importante a gente perceber isso. Né? Juntar duas coisas, mudança de carreira e um estressor imprevisível, é uma coisa bem complicada, que é muito comum
acontecer no divórcio se a pessoa não se organiza para uma vida profissional e se a lente familiar traz a maternidade como grande projeto da vida. E aí a coisa pode complicar. Né? Agora, eu queria falar uma coisa para vocês, uma provocação, que eu acabei um pouquinho antes, estava xeretando o Instagram, e olhei o Instagram da Zeneide, e tinha assim, Zeneide Mendes, e tinha assim um postzinho dizendo assim, você trabalha muito, para quê? Aquilo caiu para mim como uma bomba. A história dos 3 porquinhos de ontem, Olívia, na capacitação do IBPC. Então, eu acho que é uma questão, né? Eu nem fiquei tão focada no muito. Você trabalha para quê? E eu acho que essa coisa da transição da carreira, do trabalho, tem pessoas que precisam trabalhar. Aí não tem dúvida, é uma questão financeira. Mas mesmo sendo uma questão financeira, né, essa transição de carreira, esse trabalho é para quê? É uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Para que vocês trabalham? Primeiro, para pagar boleto. Eu acho que a maior parte da população é para isso, Mônica. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa pagar a conta. Né? Então, isso, que foi o que a Olívia falou. Muitas vezes a gente não vai ter aquele trabalho ideal num primeiro momento, mas a gente vai ter algum trabalho que ajude a gente a pagar as contas e que, idealmente, até o que a gente gostaria é que ele desse um espaço para a gente continuar buscando, seja estudando, seja criando oportunidade, né, para a gente chegar onde a gente quer, para a gente ir para onde a gente deseja, para estar nesse lugar que você está falando. Trabalha para quê? Para uma realização pessoal, porque você gosta daquilo, qual é o seu... A palavra está na moda, né? Qual é o seu propósito dentro daquilo, né? Qual é o seu prazer dentro daquele ofício? Então, ter um ofício que pague as suas contas e que te dê prazer. Então, ou conseguir ter prazer dentro do ofício que te paga as contas. Eu me lembro de um amigo meu, muitos anos atrás, eu assim, muitos anos atrás, o que eu vou fazer da vida? E ele assim, olha só, você não precisa amar o que você faz. A história que você tem que amar o que você faz, você não precisa amar o que você faz. Você precisa ter alguma coisa que você suporte e que pague pelo que você ama. É outra maneira de ver a vida. Eu não gosto disso, mas é uma possibilidade. Cada um tem a sua. E vocês mas duas? Vocês trabalham para quê? Vocês trabalham para quê? Não é por quê. Não é por quê. É para quê. Entendi. Você Bom, quer ir, Patrícia? Quer que eu vá? Quero, eu posso ir. Eu trabalho para ter liberdade. Ter liberdade porque eu preciso de dinheiro para fazer as coisas que eu gosto. Então, basicamente, é pagar meus boletos e isso vai me trazer liberdade. Então, a resposta mais sintetizando seria: eu trabalho para ter liberdade. Agora, eu acho que há uma linha muito tênue de tomar cuidado com o desequilíbrio, né? Porque acaba, às vezes, as pessoas, até eu mesmo trabalhando demais e não tendo a liberdade que é o motivo de eu trabalhar, né? Então, você está sempre consciente, sempre tentando manter esse equilíbrio, né? Sempre se observando. Eu acho que é um movimento interno e eterno de você estar sempre se observando. Porque no meu caso, se eu quero liberdade e eu trabalho muito e eu não tenho liberdade, não vai funcionar, né? Até muito porque bom a visão isso. de carreira hoje em dia mudou. Antigamente a gente estudava, trabalhava e se aposentava, aí é que a gente ia ter o nosso lazer. Hoje em dia não, é tudo concomitante. E quando você vai se aposentar, hoje em dia já não se fala mais em aposentadoria, você ficar de perna para o ar. É você ter liberdade financeira para poder se dedicar a coisas que você goste.
ou trabalhar menos, ou trabalhar com algo que te pague menos, mas que te realize mais, né? Se vocês deixa eu fossem responder. milionárias, Deixa eu vocês só- trabalhariam? Deixa eu Deixa eu só responder. acrescentar. Olivia, Sim. deixa eu só acrescentar a pergunta da Mônica, que eu respondi sobre a liberdade, mas eu queria acrescentar que eu trabalho, eu me acho uma privilegiada porque eu gosto muito do que eu faço. Muitas vezes o meu trabalho não é um trabalho. Eu só acho que eu trabalho muitas horas. Se eu pudesse escolher, eu continuaria trabalhando, já respondendo ela. Se eu fosse milionária, eu continuaria fazendo o que eu faço, mas talvez eu fizesse menos. Mas é isso, liberdade e prazer. Porque eu me acho privilegiada realmente de poder trabalhar em algo que realmente me deixa muito, me realiza bastante. Bom, respondendo, eu trabalho para quê? Bom, eu trabalho também, como todo mundo, para manter minha vida, para ser livre, poder fazer minhas escolhas, né? Sem depender de outra pessoa, ser livre para escolher, isso é muito importante. Mas se eu fosse milionária, né, respondendo a Márcia, e mesmo se eu fosse milionária, assim, o principal para mim o trabalho para mim é uma ferramenta, hoje eu acordei com essa palavra, né, de ativismo, sabe? Eu me sinto uma ativista, eu acho o trabalho uma ferramenta muito importante de transformação, né, de ter uma atuação no mundo. E para mim isso é muito forte, né? Eu talvez herdei isso da minha família de origem, do meu pai, que sempre, né, estava ali, né, trazia para o trabalho dele algum tipo de engajamento com alguma causa e aliava isso, né? Uma coisa muito boa da maturidade é que quando eu fui escolher o meu trabalho, eu tinha na cabeça, sei lá nos anos 90, não sei, que trabalho era trabalho, não precisava de ser prazeroso, tinha que ser rentável, e prazer era hobby. Devia ser, né, não podia ser alguma coisa que as coisas elas não tinham muito que conversar necessariamente. E acho que a nova geração, né, e a gente vive hoje num tempo que isso está diluído, né? O trabalho tem que ser prazeroso e o prazer pode ser trabalho, né? E por que não? E essas fronteiras eu acho que estão menos marcadas e ao contrário, né? A gente trabalha melhor, trabalha mais, produz mais, ganha mais se a gente tem prazer, se a gente tem... Então, Mônica, assim, te respondendo mesmo, eu vou te dizer, eu trabalho para ter uma vida rica, rica em significado, rica em um cotidiano animado, estimulante, sabe? Rica, esse apetite que eu desejo nunca perder. Então, eu pretendo nunca me aposentar mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu quero estar sempre interessada, descobrindo novas frentes, trabalhando. Se eu não precisar tanto do dinheiro para pagar boleto, pô, melhor, né? Porque aí você pode... Eu, por exemplo, tenho uma porção de trabalhos que não me rendem nada, sabe? Eu sou a rainha de trabalhar sem ter honorários. Eu tenho que me lembrar, tem que cobrar. Né? Porque eu trabalho e esqueço de cobrar às vezes, não estou ligada. O que me move são outras coisas, realmente. Olha só, eu ouvindo vocês, e essa pergunta também me instigou, e em cima da colocação da Márcia também, eu me lembrei que a primeira coisa o primeiro trabalho que eu tive foi abrir na minha casa. Meus filhos eram bem pequenos, assim, a menor devia ter 1 ano ou 2. Abri uma boutique de roupa de criança, que eu ia em fábrica junto com uma amiga para comprar roupa para vender para as pessoas, para as minhas amigas, para quem queria, para o pessoal da pracinha que eu levava as crianças. E eu não precisava de ganhar dinheiro. O Júlio tinha uma superposição, era super generoso. Eu comecei a trabalhar para me conectar com o mundo externo, para exatamente isso que você está falando. Eu senti necessidade, por melhor que fosse o meu contexto familiar, amoroso, filhos pequenos, cheios de coisa, mas assim, quando a minha última filha entrou para o colégio, eu falei, gente, eu preciso buscar alguma coisa para mim que eu me conecte com o mundo. Já cumpri aqui um pouco a minha fase de estar na incubadeira e agora eu tenho que sair para encontrar conexões, porque essas conexões é que me fazem crescer. É óbvio
que se a gente puder ganhar dinheiro com trabalho, é tudo de bom. Mas eu faço como você. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. Preciso ganhar dinheiro? Preciso. Mas eu prefiro trabalhar do que ganhar dinheiro. Se me dissessem, vou te pingar aqui um dinheiro todo mês, você tem que ficar dentro de casa e não vai mais trabalhar, eu ia ter um grande conflito que eu ia ver como é que eu ia me virar. Porque eu acho que eu ia adoecer se eu tivesse que ficar numa bolha parada, sentada o dia todo. Então, acho que o trabalho é uma questão, e assim, voltando ao nosso tema de hoje, né, importante para as pessoas que estão separando, só para não perder o nosso projeto de mulheres e pós-divórcio, é a pessoa, claro que se tiver que trabalhar porque o dinheiro vai dividir, vai ficar muito escasso, não tem muita escolha. Mas mesmo que você não precise tanto, abra outras portas, pense outras carreiras, pense outras atividades, ganhando dinheiro ou não, mas que seja um trabalho, porque aí tem uma questão. Trabalho não precisa ser ganhar dinheiro. Tem gente que trabalha e não ganha dinheiro. Então, acho que é um ponto que agora caiu essa ficha para mim e que eu acho que a gente precisa pensar, independente de você estar precisando ou não, se separando ou não, olhar essa questão de carreira, e aí eu estou falando carreira, Bebel, lato sensu, né? O seu lugar no mundo, que lugar você vai estar a cada momento do seu ciclo vital. Uma coisa é você ter 20 anos, outra coisa é você ter 40, outra coisa é você ter 60, outra coisa é você ter 80. Vide aí a Fernanda Montenegro entrando na Academia Brasileira de Letras. Né? Então, eu vou trazer uma outra coisa que eu estava pensando, é que também não seria legal te oferecerem um caminhão de dinheiro para você fazer uma coisa que é sacrificante para você e que você não gosta. Você também ficaria infeliz. Né? Seria trabalho do mesmo jeito, seria bem remunerado. E aí é o que eu trabalho com os meus clientes, que é esse equilíbrio, é o bem-estar deles. Então, quais são os valores que você quer ver atendidos por esse dinheiro? Porque existe uma quantidade, você não precisa continuar aumentando se você está atendido, se você está bem, se você está cuidando da sua reserva e se aquele padrão está ok para você, né? Então, são coisas que você tem que ir equilibrando na sua vida. E é o tempo todo o autoconhecimento, quais são as limitações suas, o que você tem que se diferenciar da sua família de origem, o que você pode usar de ferramenta que você trouxe da sua família de origem e ir construindo esse caminho, né? Tem aquele livro, né? Enfim, A Vida Não É Útil, eu acho, que ele fala que... Me fugiu o nome agora do autor, gente. Que coisa, vai chegar. Que é isso, essa coisa do acúmulo sem fim. Então, até qual é o ponto, né, ideal? O que eu preciso para ser feliz? Você vê, é a lógica do câncer, do tumor. É um negócio que vai crescendo e compromete o sistema. No sistema social é a mesma coisa, que é o que a Patrícia falou, né? Eu sigo trabalhando, eu atinjo um certo padrão, mas eu continuo, e aí meu padrão já sobe, no que sobe eu preciso manter ele alto, e aí eu quero um pouco mais, porque a gente tem muito apelo, e assim a gente vai subindo e vira uma outra prisão, que é totalmente contrária, quer dizer, a ideia de liberdade. Qualidade de vida. É muito bom. E você compromete o sistema. Porque o que é acumulação? Aonde você vai chegar? Não só a sua felicidade, a tua liberdade, a tua qualidade de vida, como o todo, né? Como assim, acumulação para o todo. O Ailton, obrigada, Júlia. O Ailton me fugiu. Né? O todo, ele fica comprometido porque justamente a gente não consegue partilhar quando uns têm muito pouco e uns têm muito, né? É o grande problema, né? Muita coisa concentrada, muito recurso concentrado nas mãos de poucos e a grande maioria sem nada. Enfim, aí, Olívia, volto para né? que você trabalha tanto, né? Provavelmente, eu vou voltar para a minha tônica, que assim que
a minha bússola aqui que me guia, né, o caminho. O que na minha família de origem, qual é o significado para minha família de origem dessa acumulação que eu não consegui me dar conta e que eu hoje estou entrando num modo compulsivo de funcionar, e aí vale para qualquer coisa, né? Trabalho loucamente, não preciso mais trabalhar tanto e não consigo fazer outras coisas e vou acumulando, vou acumulando. O que tem nas vozes da minha família de origem que me levam naquele padrão? Eu acho que é esse que é um ponto importante para a gente poder, né, ir no caminho, que eu acho que é o caminho em todos os momentos da nossa vida, de se individualizar, de se diferenciar. Eu estou dentro de um contexto, mas eu sou uma pessoa. Eu não sou um sobrenome. Eu tenho um sobrenome que me dá características, mas o meu nome é que me define como indivíduo. Sim, sim. E que coisa, né? A gente acabou de viver uma experiência na pandemia onde a gente entrou em contato com aquilo que é essencial. Vi tanta gente falar: nossa, eu preciso de tão menos para viver, não preciso de tanta bolsa, tanto sapato, tanto não sei o quê, tantas necessidades, tanta futilidade, né? E como a gente parece que já esqueceu, assim, já voltou numa. Espero que não, né? Mas assim, é toda a lógica da acumulação, né, da predação, enfim, é difícil, né? E quem sou eu? O que eu preciso? O que eu posso incorporar para ter uma vida melhor? E agora, né, de novo, para já encerrando, que eu sei que a gente está acabando, num pós-divórcio, no momento de transição, eu acho que é isso, né? Fazer um plano de voo, uma estratégia de onde eu quero chegar, analisar cada situação é uma situação, talvez botar na prateleira, deixar um pouco aqui do lado, não abandonar, mas, né, o desejo, o sonho, ter ele como meta, mas talvez buscar alguma coisa realista para começar devagarinho. Quando a gente puxa o fio, as coisas começam a acontecer, né? Então é o que eu digo, que falo muito com as minhas clientes nessa situação, e fazer um plano, uma estratégia compartilhada com aquele que, né, tem participação. É uma escolha, como eu falei, não importa quem decidiu como seria, foi a dinâmica do casamento. Esse tipo de discussão não cabe agora. O que a gente precisa é olhar para a necessidade e viabilizar alguma transição digna e que permita o voo do outro, né? O voo livre, para usar a palavra da Patrícia, né, de quem está numa relação de dependência econômica, né? É isso. Faz parte do desvencilhamento permitir que o outro, né, alce os voos. Então, é isso. Tem jeito, não é fácil. A gente enfrenta aí muita coisa, ainda muito né, nas costas da mulher, da mãe. E essa é uma coisa que a gente tem que, no trabalho, mudar, né? Assim, trazer novas lentes, mudar essa cultura e que está mudando sempre, eu acho. É isso. Muito bem, meninas. Chegamos ao final. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala, Bel. Eu quero convidar as pessoas a pensarem em frases relacionadas ao trabalho, à carreira e ao dinheiro que vieram das suas famílias. E como é que vocês podem trabalhar elas? As positivas e as que forem negativas, como é que você pode trabalhar para se desvencilhar delas? Esse convite fica. E eu anotei aqui algumas que eu achei interessante, que é para frente, né? Se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Às vezes você ganha, às vezes você aprende. A vida é bela, mas ninguém disse que ela era fácil. E ainda vou trazer um pouquinho de neurociência, que a gente é meio algoritmo, sabe, gente? O nosso cérebro, quanto mais a gente recebe alguma coisa, mais ele busca essa mesma coisa. Então, tenta se alimentar de boas coisas, de boas palavras, porque em momentos de crise, em momentos de transição, na verdade, né, tem uma pesquisa que diz que o maior de todas as emoções que vem dentro dessa transição é o medo. Depois vem a tristeza, depois a vergonha, a culpa, a raiva e o sentimento de solidão. Então,
todos eles não são positivos. Então, é difícil nessa hora, mas se você conseguir buscar e se alimentar de coisas boas, seu cérebro automaticamente vai continuar buscando coisas boas. Boa, Bebel. I believe. A vida é I que nem believe. rapadura, é doce, mas é dura. Uhum. Não é isso? Essa vem da Pois minha é. família. A Rapadura é vida doce, dela, mas não é ninguém mole, disse que era não, fácil, né? é dar uma falda. Você tem uma ideia? Na minha era dinheiro não atura desaforo. Uhum. Trabalho que dignifica o homem, não é isso? Não tem essa também? Deus ajuda quem cedo madruga. Tem várias, gente. Busquem as que são boas para se alimentar, né? E vejam de quais vocês têm que se livrar ou ressignificar. A Giovana É comentou isso. lá em cima, né, que ela ouvia muito, acho que da mãe dela, né? Não dependa de homem jamais. Pô, não dependa de A minha mãe ninguém, falava né? a mesma coisa, mas uma coisa era o discurso, outra coisa era a atitude. Então, seja um exemplo também. Enfim. Outra coisa, seja um exemplo para seus filhos. Gente, vamos lá, estamos É na hora isso. para poder salvar. Um beijo. Beijo para todos. Tchau, obrigada. Obrigada, Até Tchau, semana que vem. obrigada. Bom Quarteto dia para todo completo. mundo. Tchau. Obrigada, parceirinhas. Adorei estar com vocês de novo. Nós também. Beijo.